Olá, muita paz. Mais uma vez, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Espero que vocês tenham gostado da pequena animação que a gente fez, porque vai precisar dela para entender o restante do que a gente vai falar agora. Veja só, nós estamos continuando, esse é o segundo vídeo sobre a alma. Nós vamos da página 139 até... Aliás, nós vamos da pergunta 139 até a pergunta 146. Vamos começar? Vamos lá. Certos espíritos, e antes dele alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Explicam os espíritos. Não há contradição. Depende do significado das palavras, que não tendes, por não tendes uma palavra para cada coisa. É o que a gente falava no vídeo anterior. Kardec fala isso na introdução do Livro dos Espíritos. Há pessoas que entendem a alma como o fluido vital, o princípio vital. Então, se você disser que a alma é aquilo que dá vida ao corpo e que o faz mover, e você estiver se referindo àquilo que dá a vida, o fluido vital, não está errado. É apenas o termo alma que está sendo usado para dizer isso. Está vendo como é complicado usar as palavras? Vamos continuar? Pergunta 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e prescindido assim a cada uma das funções do corpo? É mais ou menos a mesma coisa que a pergunta anterior. Nós estamos falando aqui da ligação do perispírito com o corpo físico. É só isso. Veja a resposta. Isso depende ainda do sentido que se der à palavra alma. Estendida como fluido vital é razoável, porém, se entende como a alma, o espírito encarnado é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite um movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. É o que a gente tinha lido antes. O fluido vital, ele é uma derivação do fluido cósmico, é também matéria. E ele permanece conosco e é o que nos dá a vida orgânica. Para que este fluido vital seja ativado, é preciso a presença do espírito, ou do princípio espiritual, no caso dos animais e das plantas. Sem isso, não há vida. Sem esse fluido vital, a vida não funciona. Imagine da seguinte forma. Vamos imaginar que nosso corpo é um carro. O fluido vital é a gasolina. E o princípio espiritual é a ignição. Se você não der ignição, a gasolina não queima, o carro não se move. Então você precisa da gasolina, do carro e da ignição para fazer o carro funcionar. Mas sem alguém que gire a chave, que ligue o carro, ele também não funciona. Para ter vida é preciso princípio inteligente, princípio vital, fluido vital e matéria. Mas para ter vida inteligente, você tem que ter o espírito. Sem isso, não dá. Vamos em frente? Bora lá. Entretanto, pergunta Kardec, existem alguns espíritos que deram essa definição. Isso é um ponto importante da gente ver como Kardec é detalhista. Aí os espíritos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. É aquilo que a gente vem batendo sempre e vamos sempre continuar falando. Não é porque um espírito fala alguma coisa que significa que ele está correto. Porque uma das coisas que o Espiritismo vem nos comprovar é que há espíritos nas mais diversas condições. Então, o espírito pode responder de acordo com o que ele entende
de acordo com sua capacidade de compreensão, que pode ainda estar atrelada aos conhecimentos que ele tinha quando encarnado e aos conceitos que ele possui. Necessariamente não significa que ele saiba muito. E a gente sabe que existe no plano espiritual ainda espíritos que querem que o seu ponto de vista, a sua opinião, seja levado em conta acima dos outros. Está cheio de encarnado assim, desencarnado também funciona do mesmo jeito. Então, qual é a melhor forma da gente ter certeza daquilo? Fazendo um comparativo entre outras comunicações, através de outros médiuns. Foi o que Kardec fez. Foi assim que a doutrina espírita conseguiu criar toda uma base para a gente se apoiar, a duras penas e muito trabalho. Pergunta 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está dentro do corpo? Para começo de conversa, a alma não é matéria. Se não é matéria, não pode ficar confinada nela. Assim como o perispírito é uma forma semimaterial, formada de fluido, num estado diferente do estado de matéria normal que a gente conhece. Então, nenhuma delas está necessariamente presa dentro do corpo. Está ligada a ele, mas não necessariamente dentro. Veja a resposta dos espíritos. A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como um som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por si, o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o perispírito, que é o primeiro e que chamamos perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe é um núcleo, já o dissemos. Está aí uma imagem muito boa. Vamos imaginar que o corpo físico é como vidro. Se o corpo físico fosse totalmente feito de vidro, translúcido, nós podemos imaginar que a alma seria como uma luz. A luz atravessa perfeitamente o corpo. Ao mesmo tempo está dentro dele, através dele e fora dele. Deu para entender? É basicamente assim que nós vamos entender o conceito da alma encarnada. Ela não está presa dentro, mas ela está em volta, através e dentro ao mesmo tempo. Vamos em frente. Quer dizer dessa outra teoria segundo qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como um adulto. São os órgãos ou os instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Essa observação nasce da ideia de que, como uma criança pequena, ela não é capaz de se expressar, ela tem uma série de limitações, a alma não estaria ali completa. Na verdade, é apenas o meio pelo qual ela se comunica que está imperfeito. Ou seja, o corpo ainda não tem condições de absorver toda a manifestação do espírito. É por isso que na criança ele não demonstra totalmente quem ele é. Só quando ele cresce, que toma total controle sobre o veículo físico, é que ele vem mostrar realmente os seus traços de personalidade anteriores e aqueles aos quais ele vai adquirindo ao longo do tempo. Porque todos, pergunta 143, porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Por que será? Porque não pensam da mesma maneira. Teve a resposta? Veja só. Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças.
Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. É o que a gente dizia naquela lição anterior. Vai depender muito de quem responde. Se você perguntar sobre filosofia ou sobre física a um pedreiro, talvez ele não tenha a menor ideia de como responder. Ou ele consiga dizer alguns conceitos que ele já tem ouvido falar dentro da sua realidade. Mas não vai ser perfeito, porque ele não dispõe de conhecimento. Mas se for uma pessoa que gosta de dar pitaco, que gosta de dar opinião sobre qualquer coisa, em qualquer circunstância, ele pode falar um monte de bobagem e achar que está sendo certo. Entenda o ponto. Da mesma forma, você pode chegar para um físico e pedir que ele explique como é que se faz a massa para construir uma parede, como é que se faz um reboco, e ele não vai ter uma ideia clara do que é necessário para fazer. Ele pode até entender a física que exista no ato, mas fazer é outra coisa. Cada um dentro do seu campo, dentro da sua capacidade de compreensão. Porque nós ainda emprestamos aos espíritos algo meio que místico, porque ele está desencarnado, ele teria acesso a um conhecimento universal. Não é assim tão simples, não. Nós continuamos no plano espiritual o que somos no corpo físico. Nós não recebemos asas repentinamente ou grandes conhecimentos. Nós podemos até mudar o nosso ponto de vista, porque fora do corpo físico, os nossos objetivos, as nossas ideias mudam de perspectiva, mas não necessariamente, de repente, vamos alcançar um nível de entendimento que nós normalmente não teríamos. Pergunta 144. O que se deve entender por alma do mundo? Alma do mundo? Estranho? Vamos ver a resposta. É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da questão de Gaia, que seria a representação viva do próprio planeta. Mas não significa que o planeta em si ele tenha uma existência única, seja um indivíduo. O que na verdade nós vemos nas manifestações da natureza são as leis de Deus sendo postas em ações por inteligências espirituais que direcionam esses eventos de acordo com essas leis. Então nós podemos dizer que nós, que somos os espíritos que habitamos o planeta, somos parte dele, somos a sua alma, sua essência. Como nós podemos dizer que os membros de um grupo são um grupo, sem perderem a sua individualidade. Mas daí a dizer que o planeta teria uma individualidade em particular, aí é um pouquinho demais. Não vamos por aí não. Pergunta 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Resposta. Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que o estudo comparativo vos faz compreender.
É preciso entender que a época de Kardec, as ciências psicológicas estavam nascendo. A ciência, quando ela se separou da religião, porque muito tempo, a ciência permaneceu sob o domínio da ciência. Quando a ciência conseguiu sair debaixo das garras da religião, que não admitia que nada fosse dito em contrário a ela, criou-se ao mesmo tempo um receio e até um preconceito de que qualquer coisa que remeta à religião não merece ser nem observada nem analisada. Muitos cientistas sequer aceitam a hipótese de haver uma vida além do corpo físico, porque isso seria uma questão religiosa, e eles não entram nessa questão. Então nem se dispõem a fazer uma pesquisa, embora existam já muitos cientistas que as fazem em várias universidades pelo mundo todo. Pergunta 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. É aquilo que a gente falava antes, não existe um ponto determinado, porque o corpo físico não prende a alma. Então, isso é uma coisa muito relativa, vai depender demais de cada indivíduo ou cada um de nós. Porque o espírito não é matéria. Mesmo quando a gente vê um espírito desencarnado, você está vendo o perispírito dele. Então isso é muito relativo. Essa é uma daquelas perguntas que os espíritos nos respondem, mas fica uma coisa meio no ar, porque não há uma comparação, algo que a gente possa entender mais claramente. Vale ainda aquela ideia do globo ou do corpo de cristal, cuja luz pode estar dentro, fora e volta, que dá no mesmo. Há uma subpergunta ainda. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do nosso organismo, em vez de que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que situam no que consideram como centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode dizer-se que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Aí ele reforça a resposta da pergunta anterior. É aquela velha circunstância. A gente vai tentando fazer comparações e volta à velha briga do significado da palavra alma, como nós vimos no nosso vídeo anterior, na primeira parte do estudo sobre a alma, em que nós damos uma explicadinha ali melhor sobre perispírito, fluido animal, fica mais claro. Então, na dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior para poder entender melhor. Espero que tenha sido útil a vocês e que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.